Olá! A crise humanitária e política na Venezuela chega a mais um ano sem resolução, e 2018 prevê ainda mais desdobramentos. E é no meio dessa crise, que parece não ter fim, que a população venezuelana vai às urnas no dia 20 de maio para votar para presidente. A própria eleição, que teve a data alterada 3 vezes, reforça o cenário instável da política no país. Nicolás Maduro é duramente criticado pela oposição por não permitir uma disputa democrática entre os partidos. A criação de uma Assembleia Constituinte no primeiro semestre de 2017, que tirou a autonomia de oposicionistas, é um dos fatores que agrava essa disputa pelo poder em Caracas. Com uma perspectiva incerta, a Venezuela segue sem saber qual seu destino político e social. E para falar um pouco mais sobre este tema, o Papo.com de hoje recebe André Arruda, professor e sociólogo. Professor, muito obrigado por falar conosco hoje. Obrigado pelo convite. Professor, a política de Nicolás Maduro ela é vista como uma espécie de chavismo feita com punho de ferro. Como que a gente pode pensar nessa crise na Venezuela numa linha do tempo? Bom, são duas coisas aí, né? Ele é o herdeiro político do Hugo Chávez, né? Então é de se esperar que ele siga com vários dos pontos que eram as propostas do chavismo no primeiro momento. E o que você tem de problemático nessa política, nesse momento, de torná-la menos popular do que ela já foi, é a baixa do preço do petróleo, né? Do preço global do petróleo, e que acabou fazendo com que economias que dependessem desse commodity, né, para implementar políticas econômicas, políticas sociais, enfim, e tocar a economia, se vissem prejudicados. Não foi só a Venezuela, todos os países produtores de petróleo que dependiam desse lastro, né, para implementar propostas de desenvolvimento se viram prejudicados por isso, e também o Brasil se viu prejudicado por isso, né? Essa sua fala inicial, acho que ela tem muito a ver com que é a posição da oposição política ao Maduro, né, na Venezuela, de que ele, digamos, governaria de uma maneira autoritária. Ele foi alvo de várias críticas por conta da Assembleia Constituinte que ele convocou, foi, se não me engano, a 30 de julho do ano passado, né, a véspera das eleições municipais daquele ano, né, e em que inclusive acarretou em retirada de alguns, descredenciamento de alguns partidos políticos de oposição por motivos que o governo alegava de atentado contra o país, contra as próprias leis, né, contra o seu sistema político ali. Quer dizer, tentando traçar uma linha do tempo mais recente, né, de não ir até o Hugo Chávez para falar disso, mas falar do que acontece nesse contexto recente. Você tem uma oposição internacional, né, representada nos países em que se colocam mais veementemente contra o governo Maduro, pelos partidos que são os partidos de centro-direita e direita nesses países, principalmente na Espanha, no Brasil, em outros países aqui da América do Sul, do Cone Sul e dos Estados Unidos, né? França também, enfim. São países que têm se posicionado mais contrários à política do Maduro. Em contrapartida, você tem países do espectro à esquerda apoiando, em parte, não necessariamente o governo Maduro, por isso que eu digo em parte, né? Apoiando que se mantenha uma perspectiva democrática na Venezuela, ou seja, que haja eleições, que haja transparência e que haja observadores imparciais ali, né, internacionais, para que se garanta que haja um pleito transparente, democrático e com os olhos do mundo em cima daquilo, né? O que as, vamos dizer, forças progressistas em termos internacionais mais se preocupam, né, e o progressismo, para não deixar obscuro o que seria isso, seria, vamos dizer, pesquisadores, pessoal da área acadêmica, as próprias Nações Unidas, enfim, né? Quem está preocupado que ali realmente não haja um banho de sangue, não haja um golpe de Estado militar que mergulhe a Venezuela, né, naquilo que ela já foi no passado recente. Então quem se preocupa em manter, vamos dizer,
uma paz ali na sociedade venezuelana, se preocupe que haja eleições e que elas se mantenham. Para que isso aconteça, deve haver transparência do próprio governo Maduro e deve haver uma receptividade deles para receber observadores internacionais com relação ao que eles já se demonstraram refratários em pleitos mais recentes, né? Atualmente, quer dizer, né, nessas próximas eleições aí estão credenciados para participar das eleições municipais e regionais ali, cerca de 15 a 20 partidos políticos. Vários deles de oposição e muitos deles com membros dos partidos que foram descredenciados na última Constituinte. Né? Só para falar rapidamente, esse descredenciamento teve a justificativa do governo Maduro de que eles haviam perdido sua proposta inicial, já não davam conta daquilo que eles propunham. Isso é amplamente questionável, mas muitos desses políticos vão fazer parte das eleições. O que acontece é que muitos dos partidos de oposição, que são oposição clara, né, ao Maduro, concordaram em participar das eleições. E vão ter que provar agora, né, o quanto de apoio que elas têm para fazer frente ao governo chavista. Né? Há uma série de controvérsias ali, própria chamada a Constituinte, apesar de ser constitucional e prerrogativa do presidente da República na Constituição, segundo a Constituição venezuelana, é algo polêmico dado o contexto, né, e dada a conjuntura em que se encontra o país nesse momento. Professor, a gente realmente tem muita coisa para falar sobre Venezuela. A gente vai chamar um rápido intervalo para falar um pouquinho sobre Venezuela no próximo bloco. O Papo.com está de volta e o tema de hoje é crise na Venezuela. Ao meu lado está o professor André Arruda, professor e sociólogo. Antes de retomarmos o papo, vamos acompanhar uma matéria sobre o tema, a reportagem de Vitória Gonçalves. A crise enfrentada pela Venezuela já não é exclusiva à economia ou à política. Mesmo com um quadro de hiperinflação, que desde 2014 leva à falta de alimentos básicos, o país também passa por um quadro humanitário crítico. No início de março, a ONU acusou a Venezuela de crimes contra a humanidade, devido à preocupante situação de seus cidadãos. Com o agravamento da situação socioeconômica, muitos venezuelanos deixam o país em busca de oportunidades, já que as condições de trabalho também não são boas. Até o final de 2017, segundo o Fundo Monetário Internacional, o índice de desemprego chegou a 26%, com a expectativa de chegar a 30% em 2018. Para Flávio Leão Bastos Pereira, professor de Direitos Humanos do curso de Direito do Mackenzie, os problemas humanitários já ligam alerta de entidades internacionais. A situação da Venezuela, ela se complicou muito nos últimos anos, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social e principalmente do ponto de vista político. Temos um poder centralizador e que tem impedido e que tem inviabilizado o exercício da liberdade de expressão, especialmente no que tange à opinião política. É em meio a este cenário que o país aguarda as eleições presidenciais de 20 de maio, ainda sem saber como tudo será votado. Além de ser difícil imaginar uma previsão para o aspecto político-econômico, milhares de venezuelanos sofrem com a falta de respaldo do governo. Professor, como a gente viu, é uma questão muito ampla e em meio a esse contexto todo a gente tem eleições marcadas para 20 de maio. O que a gente pode esperar num curto prazo? No curto prazo, do seu ponto de vista político, esperar, mas acho que observar e acompanhar se essas eleições vão se dar de maneira democrática e transparente. Né? Se vai se permitir que a comunidade internacional acompanhe essas eleições, né? Que haja observadores ali para garantir que o pleito se dê da melhor maneira possível.
e a partir daí observar o cenário político que se constitui após essas eleições para ver qual vai ser a composição de forças na política, na sociedade venezuelana, para começar a criar diagnósticos do que vai acontecer mais adiante. Isso estritamente no cenário político. Isso acaba sendo uma característica dos países latinos no geral? Acho que seria uma generalização um pouco perigosa a gente falar isso, né? Se a gente for falar do contexto latino-americano nas últimas décadas, vamos dizer assim, a partir do período de abertura política, pós-ditaduras militares, anos 70 e 80, vamos dizer assim, né, há algumas coisas em comum, né? Uma predominância de militares no poder ou de alianças civis militares, uma forte influência dos Estados Unidos, tanto da política internacional norte-americana, mesmo de Estado, quanto da influência econômica norte-americana. Esses pontos a gente tem em comum e há elementos desses presentes no contexto venezuelano atual. Uma série de interesses econômicos internacionais que pressionam para que determinados rumos da política aconteçam de uma determinada maneira na Venezuela, sem dúvida existe isso, e a questão de uma conjuntura internacional, né, partidária, né, interior aos países, como eu falei no primeiro bloco, né, que pressionam internacionalmente a que determinados grupos políticos assumam o poder na Venezuela, ou que algo se mantenha do jeito como está, ou que uma terceira via ali, que seria realmente de uma maior abertura democrática, de uma maior transparência, até para que a gente consiga acompanhar, né, o que está acontecendo na Venezuela, né, fazer essa observação internacional, como a gente fala. Então, para poder reverter esse quadro, a saída seria pela democracia. Eu acho que o cenário mais interessante, vamos dizer assim, com menos prejuízos à sociedade, ao povo venezuelano, seria uma saída democrática, né? Seria que as transformações se dessem pelas urnas, né? E que, no caso, não é possível um pacto democrático entre as forças de situação e oposição, né? Mas que haja ali a manutenção das instituições políticas, das instituições democráticas, né? Com certeza com uma observação internacional, sim, com maior transparência, mas uma saída pelas urnas. Porque a alternativa que a oposição à direita propõe na Venezuela e que muitos partidos políticos dos países vizinhos ali apoiam, seria um golpe de Estado, e um golpe de Estado com apoio militar, né, o que não seria a melhor saída. Então, reverter esse quadro seria um dos primeiros passos para a Venezuela poder voltar a uma forma democrática de fazer o governo, de poder de fazer política. Olha, a gente teria que reverter muitos quadros, né? Você tem um quadro bastante urgente que é o quadro humanitário, né? Qual o Brasil faz parte como contraparte ali bastante central, né? Nações Unidas, Brasil, Venezuela, países vizinhos, né, tem que se empenhar aí numa ajuda humanitária, né? Pensar menos em quem eles vão apoiar politicamente, ou seja, não interferir diretamente no cenário político venezuelano, mas justamente dar conta dessa questão humanitária que é a mais urgente. E no tocante à questão política, de fato, que o Brasil, Colômbia e outros países do Cone Sul poderiam fazer, é pressionar para mandar observadores para que realmente se acompanhe e, de uma certa maneira, se influencie que esse processo seja o mais transparente, que tenha a maior lisura possível. Professor, queria agradecer pela presença aqui no Papo.com de hoje. Obrigado. Esperamos aí que a crise se resolva nos próximos meses. Queria agradecer também o telespectador que acompanhou a gente aqui hoje, nesse programa sobre Venezuela. E o Papo.com fica por aqui. Até o próximo programa. Ok, gente. Falou.